Aline Sampaio, mãe da vítima de Marcos Grubert, concedeu uma entrevista à jornalista Fernanda Piacentini, do canal The Spole Brasil, onde fez graves revelações sobre atitudes de líderes religiosos. Ela expôs comportamentos do pastor Luciano Subirá e do pastor Luiz Hermínio. Segundo Aline, após um pedido público de perdão feito pelo pastor Luciano Subirá, ele a bloqueou nas redes sociais, o que gerou ainda mais questionamentos sobre a sinceridade do gesto. Aline também mencionou detalhes sobre a Igreja Alcance, localizada em Orlando, onde tanto sua família quanto Heloísa Rosa e Marcos Grubert congregavam. A igreja é liderada por Paulo Subirá, irmão de Luciano Subirá, e Juliana Subirá. Além disso, Aline revelou que essa igreja foi doada por Irineu Grubert, pai de Marcos Grubert, o que adiciona mais camadas às complexas relações familiares e eclesiásticas envolvendo os envolvidos. Essa entrevista trouxe à tona não apenas questões sobre comportamentos individuais, mas também sobre dinâmicas dentro da igreja e de sua liderança. Então, quais são os momentos mais doídos para nós como pais, assim? Quando a gente recebe o depoimento transcrito dos pastores, que ali a gente já viu que não foi dita a verdade, mas ali ele tampa o nome. Então, a gente tinha entendido que um dos dois tinha falado, que tinha tido uma conversa com o Marcos, que a Heloísa tinha, o que a Heloísa mais ou menos disse, muito superficial, mas um dos dois tinha dito. Só que a gente não sabia quem. Quando chega o depoimento dele, Fernanda, eu levo 2 dias para me recuperar, Fernanda. E eu não tô sendo sensacionalista, não. Eu fiquei no chão, Fernanda. Eu não queria acreditar que eu tava vendo aquilo. Ali é que eu entendo aonde foi que o advogado de Estado disse depoimentos contraditórios. Porque até então eu não tava entendendo o que ele tava dizendo. Então, pastor Paulo, quando ele é questionado, ele não lembra do que foi dito na sala, ele não lembra o que aconteceu, ele só sabe que a criança acordou assustada, que poderia ter tido um pesadelo, ele não lembra nada. Inclusive, tem um momento que a detetive questiona ele. Mas, se o senhor não lembra de nada, por que o senhor disse que o Marcos tem que procurar ajuda específica? Sabe qual é a resposta dele? Porque Marcos e Heloísa estavam passando por uma crise no casamento e ele ia ter que aprender a lidar com a separação. Isso é tão assustador, Fernanda. Isso é tão assustador, gente. Olha, se você ainda tem vendas nos seus olhos, a minha motivação aqui não é denegrir nem o corpo de Cristo e, pelo amor de Deus, muito menos, não é sobre Jesus, não é sobre Deus, não é sobre nada, é sobre a verdade. Aline, uma coisa muito importante que nós não dissemos aqui é que essa igreja Alcance nos Estados Unidos foi doada para a família Subirá pelo pai do Marcos Grubert, certo? Certo. Muito importante isso. Muito importante essa observação, Fernanda. Você acha que eu não parei para pensar nisso? Fernanda, quando eu entendo, aparece a vítima Josi, e essa vítima diz para mim que foi tratado o caso como um adultério e que colocaram ela dentro de uma cura interior com uma pessoa chamada Ilza, onde essa pessoa sabia de toda a verdade do abuso e tratou ela como uma pessoa abusiva, e que os pastores da liderança, todo mundo sabia da verdade, e eu caio em si, que a mesma pessoa enviada pela Alcance para cuidar da Heloísa, que os 15 dias era a mesma Ilza, meu chão abriu, Fernanda. Imagina. Meu chão abriu. Eu falei, gente, eu tô sendo enganada todo esse tempo, eles sabiam de tudo. Aí vem a frase do alguém tem que parar o Marcos, aí começa a vir tudo à tona, entendeu? E então, quando ele é solto, eu vejo o comunicado da Alcance, eu decido então, eu percebi ali que eu precisava falar a verdade. Eu precisava dizer, me perdoa, mas eu vou ter que falar a verdade, pastores. Isso que vocês estão colocando não é verdade. A gente não procurou a autoridade imediatamente. A Hope and Justice, ela não é uma autoridade, ela é uma fundação. Ali deixa aparecer que foi procurada a polícia. Quantas mensagens eu recebi? Aline, mas eles falaram que procuraram a autoridade. Não é a polícia, era a fundação. Agora vamos abrir uma questão. Tudo bem, Fernanda, se naquele momento eles não tivessem ido com a gente na polícia, mas eu tivesse ido na polícia e tivesse feito a minha parte e eles colaborando. Só que a gente não pode esquecer que dias depois do eles ouviram a confissão do acusado. Ele disse a eles que entrou no quarto da criança às 3 da manhã, falou de coisas que ele fez e eles não foram na polícia. E eles nunca me contaram sobre isso. Eu só soube disso porque a Heloísa contou a essa amiga que acabou me contando, e a Heloísa também liga na fundação contando isso que ele confessou. Então, gente, é muito grave tudo isso que a gente tá vivendo. Muito grave. E aí as pessoas ficam também me questionando, Aline, aonde entra Luciano Subirá? Por que sempre tem a imagem dele? Gente, eu vou tentar explicar para vocês brevemente, assim. O pastor Luciano Subirá, ele é o pastor presidente da Alcance.
E durante todo o nosso processo, a gente ouviu várias vezes o pastor Paulo e a pastora Juliana dizendo que estavam se aconselhando, né, com o próprio Luciano. Quando eu sei do caso da Josi de Curitiba, e então eu entendo que eles sabiam desse primeiro caso lá, abafaram essa situação, trataram como um adultério, né? A própria pastora a Kelly Subirá teve uma conversa em particular com a Josi, ela vai contar isso, né, nas entrevistas dela a respeito disso tudo. Então não tem nem como dizer não sabia. Sabia de tudo. Quando eu entendo tudo isso, e aí sei que a Alcance de Curitiba pagou as passagens para essa mulher vir para cá, ficar com a Heloísa. Então isso tudo começa a me gerar assim. E aí eu paro para pensar o seguinte, Fernanda. Se o pastor Luciano ele é presidente de uma igreja e dentro de uma dessas suas igrejas aconteceu um crime horrendo como esse, envolvendo 2 famílias de dentro da sua igreja, e ele vem para Orlando mais de 8 ou 9 vezes desse período, e ele nunca nem... Luciano Subirá, ela tá falando Luciano, agora. ele Luciano nunca... Subirá, o famoso, 2 milhões de seguidores, tá na capa. Nem um instante ele tira para estar conosco. Eu não me achava nem... Eu pensava assim, gente, o pastor Paulo, né, a pastora Juliana, por mais que não estão nos acompanhando de perto, mas por que eu tô achando? Depois eu fui entender, eu falei, gente, qualquer presidente, qualquer pastor presidente vai chegar... Gente, vocês podem conseguir uns 5 minutinhos que eu quero conversar com a Aline depois do culto? Gente, vocês podem conseguir 15 minutinhos? Eu quero conhecer essa criança, eu quero orar com essa criança, eu quero saber se eles estão precisando de alguma coisa. Nunca, Fernanda. Aí o que acontece, que é onde tudo vai descortinando. Eu chego num primeiro culto, sempre admirei demais pastor Luciano, pastora Kelly. Eu chego no culto, falo com a pastora Kelly, e ela olha pra mim e fala, Aline, eu sei do seu caso, a gente tá em oração. Assim, no final do culto, ok, morreu. Quando o pastor Luciano vem pra uma conferência... Os pastores Paulo e Juliana, de novo, não falam com a gente sobre isso. Não nos perguntam, não nos questionam, nada. E aí, então, eu falo, não, hoje eu vou falar com o pastor Luciano, eu quero saber qual que é o posicionamento dele sobre isso. Então, eu entro numa fila no final do culto. E aí, quando ele me vê, ele fica extremamente desconfortável. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, não tenho medo de falar. Ele olha pra mim e eu digo, pastor, como o senhor tá? O senhor lembra quem sou eu? Ele, lembro, sim. Aí ele olha pro meu esposo, cumprimenta meu esposo, e daí eu disse, então, pastor, e ele só olhou pra mim e disse assim, nós estamos orando por vocês. E ali ele já começa a fazer menção pra sair pra sala VIP lá e nos deixa ali. Então, assim, foi muito constrangedor a frieza. Assim, Fernanda, a única coisa que eu esperava nesse momento era que ele dissesse assim, Aline, olha, a gente sente muito por isso, será que a gente poderia ter 5 minutos de conversa no particular? 3 minutos de conversa? Eu quero saber como vocês estão. Só que ali naquele momento, Fernanda, ele já sabia. Pelo amor de Deus, isso é o mínimo, gente. Ele já sabia. Ele estava desconfortável em falar com a gente, porque ele sabia que pastor Paulo e Juliana provavelmente não tinham dito a verdade. Ele já sabia que eles não estavam colaborando como deveriam. Eles já sabiam que eu sabia da verdade. Se tornou um ambiente ali muito desconfortável. Eu volto a falar, gente, eu estou aberta para conversa, desde que o meu advogado autorize, claro, com o Luciano, com o Luiz Hermínio, com quem for que seja, eu estou sempre aberta, eu sou muito acessível. As pessoas me questionam, Aline, por que você não publicou o pedido de perdão do pastor Luiz Hermínio? Gente, é simples, porque 3 dias antes ele me mandou uma mensagem dizendo que eu estava querendo fazer justiça com injustiça, porque eu tinha feito uma declaração do meu sentimento quando eu ouvi os áudios dele. 3 dias depois ele faz um vídeo me pedindo perdão e no mesmo dia ele me bloqueia no Instagram. Gente, o pedido de perdão foi por uma preocupação com a reputação ou foi um pedido sincero do coração? Eu quero que vocês respondam pra mim. Se não fosse o apoio popular que eu tenho das pessoas, Fernanda, diariamente, eu não sei, eu confesso a vocês que eu não sei como eu estaria hoje. Porque todos os dias eu me sinto assim, desse tamanho, lutando contra pessoas desse tamanho. Você entende? É muito difícil. Todos os dias a gente tem que... É automático, né? Esse povo, eles desaparecem, eles enfiam a cara assim, tipo, não tô aqui, não me veja, por favor. Você chegou a ouvir o áudio dele, do Irineu, comemorando que o Marcos foi solto, inclusive mentindo, dizendo que ele tinha sido inocentado, e depois o pastor Luiz Hermínio passando uma mensagem para o grupo interno da igreja dizendo, viu, gente, era tudo mentira, ele é inocente. Ô, Aline, qual que era a função dessa criatura dentro da igreja? Fernanda, eu sempre ouvi ela falar em algumas agendas, quando eu acompanhava, que eles faziam parte da diretoria, mas eu não sabia exatamente. Depois divulgado esses documentos,
E eu entendi que ele era tesoureiro, ou ela, e o outro era secretário, uma coisa assim. Mesmo o Marcos já não frequentando a igreja mais, ele era bem atípico, ele ainda mesmo assim fazia parte da diretoria. Até uma matéria que eu vi que fizeram, que foi onde eu vi os documentos e tudo, ele até chega a falar, parece que era um acordo, né? Mantém meu filho aí na diretoria e eu mantenho fazendo a minha parte. É que para abrir igreja, para poder ser aplicado o documento, tem todo um processo, você tem que ter um histórico, né? De funcionamento de empresa. Então eu acredito que aí que é onde entrou a empresa do Irineu nessa jogada com a Alcance. Registre aqui nos comentários sua opinião. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.